Vamos lá, 7 horas e 15 minutos e aí horário de Brasília para todo o Brasil. Para todo o Brasil, estamos agora, a gente vai continuar aqui, já estamos para São Paulo desde as 6h15 e tem mais voz, certo? Vamos isso? nessa, Quem fala dar agora? voz às pessoas que precisam gritar, que precisam falar, que precisam ser respeitadas. Eu tenho certeza que isso acontece com você também e nem sempre é fácil. Aqui a gente tem este espaço. Conta a história pra gente, Érica. Bom, a gente vai falar com a dona Eide. Ela é mãe de um homem que teve uma fratura no crânio depois de ser agredido por um policial durante uma abordagem na Zona Norte. A imagem é super forte. O Antônio Vinícius, de 29 anos, está na UTI internado ainda depois dessa agressão que a gente viu aí. Ele foi agredido por um policial durante uma abordagem que não foi bem uma abordagem, né? Ali foi tão rápido, né? Ele teve uma fratura no crânio e a repórter do Boca TV, Amanda Souza, vai trazer essa história exclusiva pra gente e vai conversar também com a dona Eide. Amanda. Amanda, boa noite. A dona Eide mandou pra gente esse vídeo no decorrer da tarde, né? Enviou pra gente, indignada, querendo gritar, querendo mostrar, porque o filho dela correndo risco de vida. Ela, obviamente, é uma abordagem realmente absurda, não deveria ter sido dessa forma, né? E acho que é isso que ela tá querendo mostrar, ver se ela encontra, pelo menos, num primeiro momento, um apoio, né? Porque o filho na UTI. E depois justiça também, né? Conta pra nós aí o que ela tem pra relatar. Boa noite pra vocês. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Érica. Nós estamos aqui na frente do Hospital do Mandaqui, na zona norte da cidade, onde o Antônio está internado. Ele está na UTI e precisou passar por uma cirurgia por conta de uma fratura no crânio depois da agressão. A gente está aqui com a Eide, mãe dele, que vai contar pra gente o que aconteceu naquele dia. Eide, por favor. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Érica. Domingo, meu filho sofreu uma agressão brutal de um PM da Polícia Militar. Não houve uma abordagem, ele estava se aproximando com a moto. Quando ele viu o policial militar, ele fez a redução. O policial militar com o cacetete fez um primeiro movimento brusco, parou, mirou na cabeça dele e deu com o cacetete. Ele cai da moto desmaiado, ficou desacordado. Aí os civis, as pessoas que estavam ali próximo, achou até que ele tinha falecido. O pessoal se aglomerou próximo, começou a pedir para chamar o SAMU. A viatura desses policiais, que eram 2 policiais que estavam com o cacetete na mão, pegaram ele, levaram ele, tiraram ele da praça que ele estava, que são 3 praças que tem ali na rua, né, no cruzamento. Tiraram ele do local, levaram para um outro local, não chamaram o SAMU. Depois de tanto que a população começou a insistir para chamar, porque estavam muito preocupados com a queda e com o desmaio dele, os policiais militares colocaram ele dentro do carro, transportaram ele para o UPA, só que nesse inteirinho entre o transporte até chegar ao UPA, meu filho chegou com o rosto totalmente desfigurado. Meu filho teve fraturas múltiplas no rosto, fratura maxilar, fratura na parte da região da maçã dos olhos, na parte ocular, fratura de nariz, fratura de septo, a fratura do crânio que comprimiu a artéria e fez o rompimento, porque foi necessário ele seguir para uma cirurgia de emergência. E teve também uma hemorragia no lado direito que ficou entre a parte do couro cabeludo e o crânio. Depois do primeiro socorros, ele foi levado para transferência de hospital para essa cirurgia. Enquanto ele estava sendo atendido, eu fui para a delegacia para prestar o boletim de ocorrência. Quando eu cheguei lá na delegacia, os policiais já tinham feito um boletim de ocorrência, um boletim totalmente divergente do que tinha acontecido. Foi colocado num primeiro boletim de ocorrência que foi feita uma abordagem, ele foi se evadir em alta velocidade e caiu sozinho. E no UPA, quando ele chegou no UPA, que foi quando eles levaram para lá, a informação que foi passada no UPA para a emergência foi que ele tinha colidido com um poste. E o próprio hospital, conversei com os enfermeiros, conversei com a médica da emergência e a médica falou que claramente não tinha uma colisão, nenhum acidente de moto, porque ele não tem ralado no braço, ele não tem ralado nenhum, apenas o rosto. Então, o rosto dele, quando ele chegou no hospital, ele estava totalmente desfigurado. Isso Eide, você me ouve? Passou para a UTI, continua em UTI, fez a cirurgia. Nesse momento ele se encontra... Eide, desculpa, você consegue ouvir o Rodrigo? Não ouvi. Ah, não. Não ouvi, desculpa. Tá, Rodrigo,
Pode perguntar que eu posso perguntar para ela. Bom, gente, só um problema de comunicação, mas desculpa pela interrupção, mas acho que ela já esclareceu bastante ali a situação dele. Eu, inclusive, vi as fotos. São fotos que não valem nem a pena a gente compartilhar aqui. A gente mantém aí conosco e também com a família. Realmente foi um choque muito grande ali naquele momento. Agora, Ed, eu queria te perguntar o seguinte, porque chama a atenção isso. Óbvio, de novo, tá? Nada justifica essa abordagem, nada justifica essa maneira como é que foi feito o tratamento dele de socorro e tudo mais. Tudo um grande absurdo. Um grande absurdo. Agora, o que essas pessoas estavam fazendo ali? Porque a gente olha a imagem, fica parecendo que essas pessoas estavam ali esperando acontecer isso, para assistir essa cena. Todo mundo parado ali. E tem um ponto também que a gente precisa ressaltar, ele estava sem capacete. Por que sem capacete? Ele costumava andar de moto sem capacete. E o que essas pessoas estavam fazendo nesse local, nessa hora aí? Certo. Ele mora ali na região, né? Nesse dia ele tinha trabalhado na parte da manhã. Logo depois do almoço ele chegou, ele e o irmão moram próximos. Ambos têm moto, lavaram a moto, meu filho mais novo ficou em casa e ele falou, vou dar uma volta, tinha acabado de lavar. E realmente ele cometeu uma infração, isso foi algo que inclusive na delegacia, eu conversei com o delegado, falei sobre. Ele infringiu uma lei de trânsito porque ele saiu sem capacete. Na cabeça dele, acredito que ele pensou, vou dar uma volta no quarteirão. Ele não estava no local, inclusive os vídeos que mandaram, você vê nitidamente que ele não estava ali na região da praça. Ali, por ser uma região onde tem 3 praças, ali tem um lounge, que é onde o pessoal fuma narguilé, fica sentado ali na praça. E quando aconteceu o episódio, o episódio fez com que as pessoas que estavam próximas viu, porque foi bruto, então as pessoas começaram a se aglomerar no local. Mas ali é um local onde tem 3 praças, onde tem um local que o pessoal se reúne para fumar narguilé, para beber drink, essas coisas. Eide, a gente consegue ver na imagem também que um dos policiais estava no meio ali, né, na faixa do meio da rua. O que ele estava fazendo ali? Tinha uma blitz ali, a gente consegue ver o carro da polícia logo atrás, na imagem que a gente tem aqui, que é a mesma que você viu diversas vezes. Mas tinha uma blitz ali? Ele sabia que ele estava passando por uma blitz ou não? Não, ele não sabia porque como ele saiu da casa dele, ele foi dar uma volta no quarteirão, ele não tinha noção que tinha blitz, que no entanto, que quando ele está chegando próximo, que ele consegue visualizar o policial, ele reduz. Ele não tentou fugir, não tentou nada. E é algo que ele sabia, que se ele fosse parado, ele ia levar multa por conta da infração de estar sem o capacete. Mas não tinha blitz nesse dia, inclusive foi uma das coisas que era uma das nossas preocupações, tinha blitz, e mesmo se tivesse blitz, ele na situação que ele estava sem capacete, a moto dele ia ser prendida, ele ia tomar multa, mas eu acho que não tinha, nesse dia não tinha blitz não. Vocês que nessa praça aí, muito som alto, muita festa até tarde da noite, droga, alguma relação do seu filho com a droga em algum momento na vida? Não tem. Esse horário, inclusive, foi um horário por volta de antes das 9, porque a hora que eu recebi a chamada informando que ele estava no hospital era por volta de 9h30 da noite. E isso já tinha acontecido todo esse inteirinho. Então foi por volta de 9 horas da noite, um pouco antes das 9. Não vou conseguir te precisar o horário exato. O que você espera Mas agora não com tem isso? também com relação à pergunta que você fez. Ele não estava no local. O que você espera agora? Desculpa? Não, desculpa eu. A gente tem um delay no áudio, daí acabam atropelando o outro, eu que peço desculpas. O que você espera agora? Falei mais cedo, você procurou a gente, o Boca TV enviou vídeo pra gente, tal. Eu imagino que é esse grito buscando por justiça. Procurei. O que você espera num primeiro momento com isso, diante dessa história toda? Eu espero que a justiça seja feita. Eu acho que a abordagem que o policial fez é totalmente desproporcional do que a gente espera da polícia militar. Então, o que eu espero que o policial que fez a atitude, eles tenha alguma punição com relação ao ato que ele fez, porque o meu filho correu risco de vida. Eu não poderia estar aqui no hospital, talvez hoje eu poderia estar num cemitério. Então, eu acho que a forma da abordagem foi totalmente desproporcional. Eu espero justiça, eu espero que a corregedoria, que a polícia militar me dê um posicionamento de qual ação será tomada com o policial militar. É o que eu espero. Parte importante diante, também. Inclusive... Oi, você me ouve?
uma parte muito importante disso, né? Os primeiros socorros, eles vão determinar exatamente o que acontece depois. E agora ele está internado na UTI com um quadro que a gente já conhece pelo que você passou. Agora, os primeiros socorros foram certos, porque nesse caso ele poderia sofrer uma lesão na medula, por exemplo, e ficar paraplégico, ficar tetraplégico, enfim. O correto não é nem o policial retirar ele do local. Tem que esperar, né, chegar a ambulância, né, o pessoal do SAMU fazer o atendimento correto, principalmente nesse tipo de lesão, né, por moto, bateu a cabeça, estava sem capacete. O hospital disse alguma coisa em relação a isso ou não? Disse. Como ele levou para o UPA não tem essa estrutura, né? Então, os primeiros socorros que ele recebeu demoraram para fazer a tomografia, por exemplo, que foi feito na UPA, porque não tem estrutura. Foi um raio-x, que aí identificaram as fraturas na face. Fizeram a sutura, né? Porque ele teve abertura no supercílio também, que cortou. E estancaram o sangue, que mesmo depois de estancar o sangue do nariz, ainda continuou sangrando bastante. A transferência para o hospital, que ele foi o primeiro, que foi o São Luís, para fazer a tomografia, ela só ocorreu de madrugada por volta das 4, 5 horas da manhã. No hospital do São Luís, fizeram a tomografia e pediram a transferência de urgência para o Mandaqui, porque viram que tinha um sangramento, que aí foi quando eles falaram, ou esse sangramento corre risco. A médica de emergência do UPA tinha mencionado que ela, no início, ela teve bastante dificuldade até para prestar o primeiro socorro, porque depois do ocorrido chegaram 6 policiais militares e ficaram cercando o Antônio. Ele estava inconsciente, ele acordava e desacordava porque a pancada foi muito forte na cabeça. Acho que eles estavam com receio de ele falar lá no hospital que ele tinha sofrido uma agressão, e como eles estavam sustentando a informação da queda e a colisão no poste. Tudo errado, gente, tudo errado nesse processo todo, e é isso. A palavra então da Eide aqui, agradecer a Eide, a Amanda, que vieram aqui trazer esse caso. Eide, a gente espera poder contribuir, até porque tem uma questão de cidadania aí, uma questão de cidadania nessa história. Como você mesmo disse, é o seu pedido. A Polícia Militar, não é isso que a gente espera da Polícia Militar de São Paulo, não é isso que a gente espera. E ela quer um trabalho efetivo da própria Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública e também da Corregedoria, para que a gente tenha uma punição neste caso, tenha um esclarecimento. Não é assim. Eu estou em choque aqui, porque as imagens, essa imagem já é muito forte por si só, essa pancada, mas você vê como é que ficou o rosto desse rapaz, é um negócio, assim, assustador, que ele possa se recuperar e que venha a resposta do poder público. E se a gente tiver outras imagens também, olha quanta gente estava ali, todo mundo com o celular na mão, quem tiver outras imagens também, para a gente conseguir observar de outros ângulos, se tinha uma blitz, se não tinha, como foi essa abordagem também ajuda bastante. Obrigada, Eide, obrigada, Amanda. Bom, a Secretaria de Segurança diz que está investigando esses fatos e que em breve também vai dar um retorno para a gente, vai enviar aqui uma nota oficial.